Mas tinha essa questão do castigo. Errei, fiz uma coisa que meu pai não queria. Por exemplo, né, uma situação. Eu nunca me esqueço desse dia. Estreou uma novela na época. E foi uma das novelas, assim, começaram a trazer uns conteúdos mais picantes e tudo mais. E o nosso pai, não quero que vocês Você lembra assistam. o nome da novela? Se eu não me engano, era Despedida de Solteiro, alguma coisa assim. Eu acho que não tinha nenhum problema pra uma criança. E meu pai falou, não quero que vocês assistam essa novela. Certo. Beleza. Na Globo. Na Globo. Não quero. Aí, só que isso atiçou, né? O proibido sempre é mais gostoso, né? Aí, a minha irmã, vamos na vizinha, assistir na vizinha. A irmã que planejou a ideia. Eu acho, né? Aí ela vai colocar lá, mentira! Ela não lembra, ela vai falar, nossa, não sei como você lembra disso. E quando meu pai voltou do trabalho, né, ele viu a gente pulando o muro da vizinha. E ele associou, não sei por que ele associou isso. E aí, meu pai, eu acho que a minha irmã, a gente foi até tomar banho pra ver se disfarçava, sabe? Ah, vamos tomar banho. Aí meu pai pegou minha irmã no banho, só que aí ele não bateu em mim, né? Ele bateu na minha irmã. Esses caras da... E eu lembro que eu fiquei do lado, e quando meu pai batia era aquilo, né? Era a surra. Sim. Então eu fiquei do lado de fora da porta e eu batia, não, pai, por favor, não faz isso. Então, eram coisas assim. Meu pai podia sentar com a gente e explicar por que ele não queria que a gente assistisse aquilo. Né? Que ele tava pensando no nosso bem, né? Ou falar com a vizinha, ó, vizinha. Pô. Mas, assim, era um peso muito grande, sabe? Era uma curiosidade. A gente não fazia ideia do que era despedida de solteiro. A gente não tinha a maldade que meu pai tinha. A gente não sabia do que se tratava essa novela. A gente só tava curioso. Você entendeu? Então, assim, eu acho que o adulto... Hoje, eu sendo adulta, eu sei que a gente ouve uma criança falar uma coisa e a gente pensa, nossa, que horror. Mas será que a criança entende o que está sendo falado? Ela não tem essa maldade. Então, você tem que... eu acho que, claro... e também bater não vai ajudar, né? Eu acho que esse é o problema. Bater não ajuda, né? Então, assim, eu me tornei uma pessoa com muito medo. Eu me tornei uma pessoa contida, né? E a minha irmã já foi o contrário. Minha irmã já se tornou uma pessoa mais revoltada. Rebelde. Isso. Então, eu virei o oposto. Porque eu pensei... Se eu for igual a minha irmã, eu vou sofrer mais. Então, eu vou ser diferente. E aí, eu fui em muitas coisas que ela é muito boa, que né, a minha irmã é super corajosa. A primeira vez que ela dirigiu, ela... Ai, pai, vamos comigo dirigir, eu preciso estar no lugar. Aí, meu pai enrolou, ela, não, vou sozinha. Pegou e foi. Pegou Fernão Dias. No primeiro dia que a minha irmã dirigiu, ela pegou Fernão Dias. E eu demorei, assim, muito tempo para conseguir dirigir, você sabe disso, Sim. né? E tudo dependendo muito do meu pai, não, você não sabe, deixa que eu te levo. Aí quando eu comprei o carro, ele falou, não, eu vou te levar e te buscar no seu trabalho. Aliás, Noemi, eu sei, desculpa até isso, mas é algo que você não tem problema em dizer, que você já falou isso várias vezes. Com quantos anos você deu o primeiro beijo? Com 30 anos. E eu falo até aí. Os caras. Não, eu falo isso que você já falou isso várias vezes. Mas, legal, até dentro desse assunto, cara, a minha vida, né, sempre foi desde pequeno dentro da igreja. Né? Filho de pastor e tal. E eu sempre vi muito isso do que você está falando. E eu sempre senti que, e sendo filho de pastor principalmente, é um jugo, é uma situação no qual as pessoas impõem de que você tem que ter esse tipo de comportamento e porque sim. Sim. E era até algo que a gente já conversou muito, né, sobre essa situação de que, é porque sim e pronto, acabou. Mas não tem um questionamento, não tem uma discussão, não tem uma situação para se sentar e conversar. Hoje, né, depois já sendo pai, casado, hoje eu consigo entender que as pessoas, devido ao medo de ir para o inferno, o medo de não ir para o céu, as pessoas, elas deixam tudo muito engessado. E se a gente for ver, na verdade, não é só na igreja, na vida inteira. Sim. Né? Vai para um extremismo, e ao ponto de extremismo, tanto de engessar, como também de deixar acontecer, da liberdade de se tornar libertinagem. Sim. E a ideia de de sentar, explicar, de conversar, se eu tiver que repetir isso aqui tantas vezes quanto for preciso, eu vou fazer. Então, eu não sei se você sentiu isso também, de
caramba, será que não é válido sentar? Principalmente essa questão, você há mais de 12 anos cuidando de criança e adolescente, vendo toda essa situação a gente já teve várias histórias cabreiras lá na época do CCA. O que falta hoje nos pais para ter esse entendimento, na sua opinião? Olha, eu vejo assim, hoje em dia, os pais indo para um outro extremo, né? Para o extremo de não conseguir conduzir a criança num caminho saudável, né? Então, hoje em dia, os pais que viveram, talvez, se eu fosse mãe, talvez eu fosse para esse lado. Não, meus filhos, eles têm que ter liberdade total, eu não vou fazer nada que meus pais fizeram. Então, acho que a gente está perdendo um pouco, assim, se conhecer. Eu acho que primeiro o pai tem que se conhecer, né? Porque senão eu repito. Ele tem que ter consciência. Ou ele repete, ou ele faz algo muito extremo sem ter consciência do porquê que eu tô fazendo. Então, acho que ser pai, ser mãe, cuidar de criança, é você se conhecer e assim você conseguir entender que o outro também precisa ter esse processo, né? Não adianta eu falar pro meu filho, você vai fazer isso, vai fazer aquilo e tudo mais, e crio um caminho total para ele e não deixo ele fazer as escolhas dele. E também não consigo mostrar para ele que as escolhas vão ter consequências, Sim. né? Então, assim, na verdade, é uma coisa que precisa ser pensada. A gente precisa se reunir, a gente precisa começar a estudar, a gente precisa entender como ser pai, como criar crianças de uma maneira saudável, né? Sem extremos. Né? Sem a falta e também sem o excesso. Porque teve aquele movimento que você não podia falar não para criança. Você não pode falar não para criança, né? Você tem que se colocar no mesmo lugar da criança. Será? Sabe? Eu não sei. Jogo aí. E eu lembro de até uma coisa que quando eu cuidava na época dos adolescentes lá, o que eu mais sentia dos adolescentes é que eles precisavam de limites. Sim. É incrível a necessidade de limites que eles queriam. E muitas vezes eles confrontavam você diretamente pra ver se você tinha limite. Se você dava o limite de não. Sim. E não é na questão do não, porque é isso. Ir pro extremo no sentido de não e eu vou sentar a mão em você e cale a boca e acabou. Uhum. Não, mas eles queriam um limite de não pode. Mas por que não pode? Por isso, vai acontecer isso e isso. Sim.